Meus queridos irmãos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam também todos bem-vindos a esse momento onde nós vamos partilhar um pouco da palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e nós faremos a leitura a partir do versículo 12. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, nós vamos pensar um pouco hoje pela manhã acerca da extensão da obra vicária do Senhor Jesus e de como ele funciona como aquele que restaura o que outrora fora quebrado por meio da quebra do pacto das obras na pessoa de Adão. Portanto, se em Adão nós, enquanto seres humanos ali representados, nos alienamos, nos afastamos de Deus, em Cristo Jesus nós somos reaproximados, nós somos religados por meio desse único caminho que fora propiciado por ele através do Calvário, através da cruz ensanguentada. Portanto, todos aqueles que se apropriam do mérito alcançado por Cristo na cruz do Calvário por meio da fé, esses podem voltar a ter um relacionamento vívido e eficaz com Deus Pai Todo-Poderoso, e nós estaremos pensando sobre isso pela manhã no nome de Jesus. Logo nos diz o apóstolo Paulo a partir do versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa entrou o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e rogamos o teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor nos ensine aquilo que de fato quis nos propor quando permitiu que o apóstolo Paulo escrevesse essas palavras maravilhosas. Então tem misericórdia de nós e fala conosco de uma maneira simples e objetiva, no nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, a extensão da obra vicária de Cristo. Para nós compreendermos a extensão da obra vicária do Senhor Jesus, quem finalmente haverá de ser salvo por meio do mérito alcançado por ele na cruz do Calvário, a princípio nós precisamos pensar um pouco acerca do pecado. Paulo sempre parte dessa dinâmica desde o princípio do documento, desde o princípio da carta, e ele vai seguir essa temática até o seu final. Portanto, ele começa nos dizendo assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Perceba, nós iniciamos a doutrina da justificação pela fé no capítulo 3, versículo 21, e nós já estudamos algo a respeito da abrangência dessa justiça nos capítulos anteriores, final do capítulo 3, capítulo 4 e princípio do capítulo 5. Agora, nós vamos avançar em nosso estudo, compreendendo a relação que há entre Cristo e Adão. Adão funcionando como espécie de Cristo, como um tipo de Cristo, prefigurando aquele que haveria de vir. Contudo, quando nós colocamos Adão e Cristo em colunas paralelas, nós percebemos a diferença que há entre um e outro. Por exemplo, você olha para Adão e o que você enxerga nele? Pecado
condenação e morte. Contudo, quando você olha para Jesus, você encontra a antítese de Adão, aquilo que resolve a problemática que fora levantada por Adão, porque quando você olha para Cristo, você encontra justiça, justificação e finalmente vida. E o objetivo desse portanto, que inicia o versículo 12, é justamente nos chamar a atenção para aquilo que o apóstolo Paulo vinha desenvolvendo desde então, porque desde o capítulo 1 nós iniciamos falando a respeito dos efeitos danosos do pecado, de como o pecado nos aliena, de como o pecado nos afasta, de como o pecado nos torna as pessoas mais miseráveis de todo o universo, porque em virtude dele nós sabemos que se a nossa relação com Deus não for restaurada, tudo que nos aguarda é a expectativa de uma condenação certa, justa e eterna. Até que finalmente, uma vez que nós compreendemos os efeitos danosos do pecado, Paulo nos apresenta o antídoto para ele, o remédio, o lenitivo, que é a justificação por meio da fé. Justificação essa que faz com que os nossos pecados sejam lançados sobre Cristo e Ele expia esses pecados na cruz do Calvário, e uma vez que Ele derrama o seu sangue, os nossos pecados são perdoados, e a justiça que Ele alcança na cruz agora nos é imputada. E nós temos liberdade para nos relacionarmos com Deus, tendo-o como nosso Pai. Portanto, Paulo agora resume o argumento, dizendo que por meio de Adão o pecado entrou no mundo, e bem assim a morte. E a morte passou a todos os homens. Nós já estudamos isso no capítulo 3. E ele resume o argumento, trazendo-nos à memória Romanos 3:23. E o que ele diz no final do versículo 12? Porque todos, judeus, gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, é verdade dizer que em Adão todos nós pecamos. Ele não apenas foi o primeiro homem, mas o representante de todos os demais. Na queda dele todos nós caímos e na morte dele todos nós morremos. E não apenas nós, os seres humanos, mas também a criação fora afetada pelo pecado de Adão. Perceba, Paulo diz, assim como por um só homem entrou o pecado, não meramente no gênero humano, mas no cosmo, o pecado entrou no mundo. Não é à toa que em Romanos capítulo 8, e nós vamos estudar esse capítulo, se Deus permitir, Paulo nos diz assim a partir do versículo 19, a ardente expectativa da criação, leia-se tudo que fora criado, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por revelação dos filhos de Deus, entenda aquele momento apoteótico em que Jesus voltará para buscar a igreja, onde todos os seus filhos serão manifestos, desde aqueles que nasceram nos primórdios da humanidade, até aqueles que nascerão nos últimos dias da nossa peregrinação sobre a face da terra. No retorno glorioso de Jesus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos por ocasião do seu retorno, esses terão seus corpos transformados. Então finalmente toda a nossa família se manifestará. A criação aguarda esse momento glorioso, porque a própria criação está sujeita à vaidade, leia-se, à depravação, ao pecado, à falibilidade, porque não apenas nós, seres humanos, falecemos, definhamos e finalmente morremos, mas também a criação, as árvores nascem, crescem, definham e morrem, e os animais e tudo mais que tem vida, até o que é inanimado, até o que não possui vida se deteriora, porque o pecado a tudo macula. E Paulo nos diz que isso ocorre no meio da criação não voluntariamente. Esse não era o objetivo de Deus para a criação, mas por causa daquele que a sujeitou. Contudo, Paulo diz em Romanos 8:21 que há esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então mesmo a própria criação será restaurada, porque nós sabemos, diz Paulo, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então mesmo nesse teatro maravilhoso que nós chamamos de criação, nós observamos as consequências danosas do pecado. Logo, à luz de tudo que Paulo tem nos ensinado até então, o pecado gera morte. O pecado gera essa alienação para com Deus. Essa é a recompensa para todo aquele que pecou. Leia-se todos os seres humanos. Romanos 6:23, a recompensa, o salário pelo pecado é a morte. Contudo, quando Paulo chega no final desse versículo 12, ao invés de concluir esse pensamento que ele levantou, essa tese acerca do pecado,
ele de uma maneira abrupta encerra o pensamento, ele cria um lapso temporal dentro do seu pensamento e ele muda de assunto. Ele nos prova que tanto nós, seres humanos, como toda a criação, suporta angústias até agora, e todos nós caminhamos para uma morte inevitável, porque o salário do pecado é a morte, mesmo para nós que fomos perdoados em Cristo Jesus. Verdade, irmãos, mesmo os crentes, os eleitos, estes, se Jesus não voltar para a nossa geração, morrerão, porque a palavra de Deus não pode cair por terra. Contudo, Paulo, ao invés de resumir, ou melhor, de concluir esse argumento, ele passa a nos explicar melhor o que ele procura nos dizer. Portanto, do versículo 13 até o versículo 17, nós temos uma explicação do versículo 12. Paulo era um escritor poderoso, perceba, ele diz que a morte passou a todos os homens, e no versículo 13 ele começa a explicar, ele começa a dizer o que ele quis dizer. Ele diz, porque, perceba a partícula de explicação, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em consideração quando não há lei. Por que é que Paulo muda repentinamente de assunto? Ora, porque os judeus, e nós já aprendemos isso no capítulo 4, não se associavam a Adão. Os judeus se associavam a Abraão. E a leitura que os judeus faziam era a seguinte: se a lei só surgiu após Moisés, e Moisés vem muito depois de Abraão, o pecado efetivamente só entrou no mundo após o legislador Moisés. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que Paulo está levantando é a tese de que, mesmo antes de Deus ter entregue a lei a Moisés, já havia o pecado no mundo. E como Paulo prova isso? Versículo 14, porque a morte reinou desde Adão até Moisés. Então percebam, vocês já estudaram os capítulos iniciais de Romanos. Por que é que nós morremos, irmãos? Porque nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte. Aí Paulo pergunta assim para a igreja de Roma: vocês concordam comigo que antes de Moisés as pessoas já morriam? Versículo 14. E a igreja, irmão Jânio, tem que balançar a cabeça dizendo sim, é verdade, as pessoas morriam. E por que as pessoas morriam? Porque elas eram pecadoras, e o salário do pecado é a morte. É isso que Paulo diz: reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. E esse versículo 14 é interessante para a nossa geração, porque grosso modo nós estamos reiteradas vezes ouvindo as pessoas falarem assim: mas por que em último caso eu sou condenado, se quem pecou foi Adão? Perceba, quando Deus cria o primeiro homem, e Ele instaura em Adão aquilo que nós chamamos de pacto federativo das obras, em Adão todos nós estávamos representados, porque após Adão, Deus não cria nenhum outro ser humano, todos nós somos descendentes do primeiro homem. Então quando Ele cria Adão, o que Ele estava criando era a humanidade, para se relacionar com Ele. Porque convenhamos, se Adão não tivesse pecado, e nós não tivéssemos um relacionamento com Deus, o que nós diríamos? Ah, o Senhor é injusto, porque o Senhor se relaciona com todos os demais seres humanos e não se relaciona comigo. Se eu pertenço a todos eles, nós não faríamos isso, irmãos? Mas é claro, contudo nós queremos o ônus e não queremos o bônus, porque se nós pertencemos a Adão, e Adão pecou e transgrediu, todos nós também pecamos. E todos nós também nos alienamos. Então, na queda do primeiro homem, todos nós caímos, todos nós pecamos. Isso agora se torna claro. O pecado já havia entrado no mundo desde os idos de Adão, o primeiro homem, porque as pessoas já morriam. Talvez o exemplo máximo que torne isso claro seja o dilúvio. Você lembra de Gênesis capítulo 6? Qual a explicação objetiva de Deus para o dilúvio? Ele diz que havia se arrependido de ter feito o homem, porque continuamente os desígnios do coração do homem eram sempre maus. Essa, irmãos, é a nossa raiz, essa é a árvore genealógica que a todos nos encerra. O pecado reinava. E no dilúvio Deus praticamente dizima todo o gênero humano, preservando uma única família por meio da graça. Porque Noé era pecador,
tanto quanto os demais, mas aprove a Deus separá-lo para aquela missão específica, e ele achou graça perante o Senhor. Portanto, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, reinou a morte. Contudo, Adão prefigurava aquele que havia de vir. Essa sentença final do versículo 14 é que aponta para o fato de que Adão é um tipo de Cristo. Porque Adão é esse primeiro homem que nos gera a todos, e em Adão todos nós morremos, mas para que o plano de Deus quanto à salvação pudesse se aperfeiçoar, nós precisaríamos de alguém a partir de Adão, que passasse a borracha nisso, e que permitisse que nós viéssemos a ter de fato um relacionamento com Deus. Portanto, é nesse sentido que há uma semelhança entre Adão e Cristo. Em Adão todos nós morremos, porque a partir de Adão entra o pecado do mundo, mas em Cristo nós encontramos vida e vida em abundância, porque Ele é o segundo Adão, aquele que vem em espírito, sendo Filho de Deus Todo-Poderoso, para resolver todos os problemas que são produto da rebeldia de Adão. Logo, Adão prefigurava aquele que um dia haveria de vir. Em resumo, assim como Adão comunicou aquilo que lhe era próprio, Jesus nos comunicou da mesma forma aquilo que também lhe era próprio. Em Adão nós recebemos morte e condenação eterna. Em Cristo nós recebemos vida e salvação eterna. Então aqui inicia-se o paralelo. Aqui inicia-se, irmãos, essa linha de pensamento levantada pelo apóstolo Paulo, para que nós venhamos a compreender a diferença que há entre um homem natural, alienado de Deus, completamente corrompido, e aquele homem perfeito que vem nos restaurar. E é essa explicação que Paulo inicia a partir do versículo 15, quando ele diz assim: todavia, perceba, há uma mudança de direção. Paulo termina o versículo 14 dizendo que Jesus prefigurava aquele que havia de vir. Contudo, ele diz no versículo 15, todavia há uma diferença enorme, abissal, entre Adão e Jesus. Por quê? Porque o dom gratuito não é semelhante à ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de Deus em um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paulo começa nos dizendo no versículo 15 que se em Adão nós encontramos morte, em Jesus nós encontramos vida, porque Jesus não é o Senhor da morte, Jesus é o Senhor da vida. Pelo contrário, a morte foi vencida por Ele. Portanto, o significado da vida e do ministério de Cristo não se resume tão somente a refutar ou a destruir as consequências danosas causadas por Adão, porque em Adão nós temos o pecado de um homem contaminando todos os demais. É como que se de uma gota surgisse a vastidão de oceanos inteiros. Jesus, por outro lado, seria homem tal qual Adão. Dentro do meu exemplo, seria uma outra gota. Contudo, convenhamos, a partir de um homem, salvar tantos quantos os grãos de areia que há sobre a praia dos mares, e tantos quantos como as estrelas que povoam todas as galáxias, que se espalham por toda a vastidão do universo, irmãos, seria algo inimaginável. Portanto, a pergunta é: quem é mais poderoso? Aquele que a tudo destrói, ou aquele que a tudo restaura? Mas é lógico que aquele que a tudo restaura, e aqui reside o maravilhoso contraste entre Adão e Jesus. Porque Jesus é infinitamente superior a Adão, infinitamente superior a todos os demais. Paulo diz assim: o dom, o presente, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Bastou o pecado de um só, um único pecado, para que nós viéssemos a amargar tudo que nós amargamos ainda hoje. É de partir o coração, irmãos, ter acesso aos telejornais e as notícias que as pessoas compartilham conosco nas redes sociais,
Tanta maldade, vileza, tanto ódio, a morte é disseminada, a vida não vale absolutamente nada, os valores familiares são pervertidos, as instituições criadas pelos homens não nos passam qualquer credibilidade. O mundo de fato jaz no maligno por um pecado. E daí nós temos uma ideia de quão santo Deus é, não é? Portanto, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa e o resultado nós observamos a olhos nus. Eis a condenação que o pecado nos trouxe, mas a graça, a porção final do versículo 16, transcorre de muitas ofensas, de inúmeras, de milhares, nós não temos como aferir. Porque em um único ser humano nós encontramos uma multidão de pecados. Como Jesus precisou de poder, de graça, para fazer com que, a partir de muitas ofensas, a sua graça nos alcançasse e nos justificasse. Não há dúvidas, ele de fato precisava ser muitíssimo superior a Adão, assim como ele é. Contudo, nesse momento nós precisamos, irmãos, fazer uma parte aqui na nossa fala. Por quê? Porque Paulo nos diz que através desse dom, muitos são salvos. Essa salvação ela se espalha. E no versículo 18, Paulo nos diz que ela se espalha sobre todos os homens, mas a pergunta é: será que em virtude do sacrifício vicário de Cristo, será que após o evento cruz ensanguentada, todos os seres humanos serão salvos? Será que é isso que a palavra nos ensina desde o Gênesis até o Apocalipse? Ora, irmãos, mas é óbvio que não. Não são todos os seres humanos que serão salvos no último dia, mas apenas aqueles que depositarem fé salvífica no Senhor Jesus. Existem N textos que nos provam essa verdade. Por exemplo, João capítulo 17, versículo 9, a oração sacerdotal de Jesus. Ele está prestes a viver o momento mais importante da sua vida, que é a sua morte. E ele nos diz assim: Pai, é pelos que tu me deste que eu rogo. Eu não rogo por todo o mundo, mas por aqueles que tu me destes, porque eles eram teus e tu me destes. Então Jesus está orando especificamente por todos quantos acreditaram nele por meio da fé antes do seu nascimento, porque aqueles que foram salvos no Antigo Testamento não foram salvos por causa da lei, mas eles foram salvos porque acreditavam na promessa de que um dia o Messias viria e o Messias expiaria o pecado deles. Então eles foram salvos porque olhavam para frente, olhavam para o Jesus histórico que ainda viria. Nós que nascemos após Jesus, em nosso caso 2 milênios depois, somos salvos porque nós olhamos para trás. Porque nós olhamos para aquela sexta-feira, nós olhamos para aquela poça de sangue enorme que ficou aos pés da cruz, e nós nos apropriamos do sacrifício dele por meio da fé, entendendo que ele morreu em nosso lugar. Então não são todos os seres humanos, irmãos, que recebem essa benesse, mas apenas aqueles que respondem de maneira afirmativa à oferta do Evangelho. Portanto, a palavra de Deus é clara. Atos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Por quê? Atos capítulo 4, porque não existe salvação em nenhum outro nome. Porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. E o próprio Filho de Deus nos diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Portanto, nós precisamos entrar por essa porta estreita. Precisamos porfiar por entrar por esse caminho. Porque se nós conseguirmos, irmãos, restaurar esse relacionamento com Deus, nós não temos mais qualquer motivo para temer. Sabe por quê? Porque na própria oração sacerdotal de Jesus, no versículo 12, ele diz assim: nenhum daqueles que tu me destes se perdeu. Se perdeu. O que nós aprendemos? Que todos os seres humanos que foram comprados por Cristo na cruz do Calvário, estes estarão na glória. Não por seus próprios méritos, mas pelo mérito de Cristo. Porque Cristo é todo poderoso, irmãos. Ele nunca fez nada imperfeito. Será que ele faria justamente a nossa salvação imperfeita? Mas é claro que não. Se você foi amado por Deus desde antes da fundação de todos os séculos, não tenha dúvida, pecador, você estará na glória com Ele.
porque Jesus lhe levará através do seu poder até lá, através de todos os percalços da vida, através de todos os dissabores da vida. Eu não sei por quais caminhos Deus, em graça e misericórdia, tem conduzido a cada um de vocês, porque cada um de nós possui a sua própria história, mas de uma coisa eu sei: mesmo por caminhos diversos, mesmo através da sua própria jornada, no grande dia todos nós chegaremos ao final, porque o poder de Deus é quem nos conduzirá até lá. Portanto, mais uma vez, Paulo procura deixar claro o que está acontecendo aqui. Versículo 17: em Adão nós temos ofensa e morte, mas em Jesus nós temos graça, justiça e vida. Perceba, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Perceba, Paulo não coloca uma condição aqui, ele está fazendo uma afirmação. Ele, em primeiro lugar, afirma: em Adão você recebeu ofensa, condenação e morte, mas em Cristo, no sacrifício único, perfeito e eficaz, você recebe graça, justiça e vida. Então são verdades palpáveis, sobre as quais nós podemos tocar, assim como eu toco nesse púlpito agora. Porque assim como eu tenho certeza absoluta que enquanto ser humano, o meu organismo está falindo e que se Jesus não voltar eu vou morrer, por meio dessa doutrina de Romanos capítulo 5, eu tenho também a certeza absoluta de que quando eu morrer, eu viverei eternamente, porque Jesus me assegura isso, por meio da fé. Pois assim como por um só homem, versículo 18, é uma verdade tão preciosa que se faz necessário 3 versículos, ele bate na mesma tecla, ele quer que você tenha certeza absoluta, porque aqui reside o conceito de paz que excede todo entendimento. Porque se você tiver medo da morte e das consequências dela, você vai ser uma pessoa infeliz e não encontrará paz. Porque por mais que você tenha um final de semana maravilhoso em Lucena, Lucena deve ser grande demais, irmãos. Todo mundo que eu conheço tem uma casa em Lucena. Deve ser do tamanho do planeta. Por mais que você tenha um final de semana maravilhoso em Lucena, na segunda-feira você vai lembrar que daqui a pouco você vai morrer. Não é essa a angústia do pecador que não tem a Jesus? Fica fazendo as continhas lá nos dedos: meu Deus, o que vai ser de mim? Deus quer que você tenha certeza de que você é um vitorioso em Cristo, de que a sua vida eterna está assegurada pelo sacrifício dele. Então Paulo diz: pois assim como por uma só ofensa veio isso que você experimenta. Você percebe como implica sobre a nossa vida? Nós estamos sentindo os efeitos do pecado, irmãos. Então ele diz: pois desta maneira, como por meio do pecado de Adão, vocês estão sofrendo os efeitos da condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Você se apropriou do sacrifício de Cristo? Você crê que apenas Ele é Senhor? Não tenha dúvida no seu coração, você está salvo, porque Jesus veio resolver os problemas que foram causados pela rebeldia de Adão. Versículo 19, porque, perceba, mais uma vez a mesma partícula, você não pode ter dúvida, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por que se tornarão está no futuro? Porque a nossa jornada ainda não terminou. Nós já alcançamos justiça, mas aqueles que virão após a nossa geração, quem sabe, se Deus assim o permitir, se outras gerações ainda vierem, estes também alcançarão essa promessa. Isso é a teologia de Pedro, em Atos capítulo 2, após o evento Pentecostes. Essa promessa não é apenas para nós, mas para todos quantos vierem após a nossa geração. Que promessa maravilhosa, e ela nos alcançou. Portanto, não tenha dúvidas em seu coração, não tenha dúvidas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Que amor extraordinário! Que amor sublime, não é? É um amor que realmente nos deixa numa situação muito difícil quando nós tentamos conjugá-lo em palavras.
O apóstolo João, mesmo sendo inspirado pelo Espírito Santo, tentou definir o amor. Naquele texto que é tão sublime que todos nós o sabemos de cor, não é? João 3,16. O apóstolo João inicia assim: porque Deus amou o mundo, e agora ele vai precisar definir o que é amor, não é, irmãos? Amou o mundo como? Então ele nos traz a revelação máxima do amor de Deus, a mais sublime expressão do ser de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que nos entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mais perfeita definição de amor. Por que eu digo isso? Ora, nós já estudamos ainda no capítulo 5, só que lá no versículo 8, quando Paulo nos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, Romanos 5,8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus amou você, quem sabe, quando nem mesmo a sua família amava você. E o amor de Jesus foi te resgatar, quem sabe, em um local onde nem mesmo o braço armado do Estado, a polícia, tinha condições de ir lá te buscar. E o amor de Jesus foi até lá e trouxe você, e transformou radicalmente a sua história. E talvez agora você esteja se perguntando assim: mas será que há esperança mesmo para mim? Porque se você tiver a sensibilidade e a sinceridade do apóstolo Paulo, quando você compara a sua vida com tudo que Jesus fez por você, ou seja, com a vida de Jesus, então você haverá de se sentir o principal dos pecadores, o mais vil e miserável dos homens. Era assim que Paulo se sentia, o principal dos pecadores. E talvez você comece a fazer algumas contas aí em sua mente acerca da quantidade de pecados que você possui. Meu Deus, são inúmeros. Eu já fiz coisas horríveis, eu me envergonho daquilo no que eu já pensei, eu me envergonho de algumas palavras que eu já pronunciei, de algumas atitudes que eu já tomei. Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno de me assentar à tua mesa junto com aqueles santos, junto com os patriarcas e com todos os reis que foram piedosos, os profetas que legislaram, com todos os santos que são personagens notórios no Antigo Testamento, depois com o colégio apostólico, com todos aqueles que foram servos do Senhor Jesus, homens apaixonados por Ele, depois o apóstolo Paulo, junto com todos os seus discípulos, e todos os demais heróis da fé que se somam para escrever a mais bela história de todo o universo, que é a nossa história. A história da redenção, irmãos, é a mais bela história que qualquer ser humano terá acesso. E você contempla tudo isso e diz: eu não sou digno de ter lugar no meio dessas pessoas. Eu me conheço, eu conheço o meu coração, eu sei qual o tamanho da minha maldade. E para fazer o nosso coração descansar, irmãos, o apóstolo Paulo nos traz um conceito que é primoroso, um conceito que é maravilhoso. Ele diz assim no versículo 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ele diz, perceba, o objetivo da lei nunca foi salvar quem quer que seja. Nós já estudamos em Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20, que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual o objetivo da lei? Tornar o nosso pecado mais claro. O objetivo da lei foi nos oferecer parâmetros para que nós viéssemos a perceber o tamanho da maldade do nosso coração, como nós somos idólatras, egoístas, antropocêntricos, como nós somos vis, como nós buscamos sempre os nossos próprios interesses em detrimento de todos os demais. Se não houvesse a lei para servir como parâmetro, quem sabe a nossa autojustiça nos diria que nós não éramos assim tão pecadores, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento e sobretudo para a lei dos mandamentos, nós percebemos quão distantes nós estamos do Senhor. Então Paulo diz que nos sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que você visse o tamanho do abismo
para que isso lhe deixasse chocado, no ápice do desespero, quem sabe. E quando finalmente você entende a sua miséria, ele diz: não se preocupe, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não importa quão miserável seja o homem. É por isso que o Evangelho é tão democrático, irmãos, e demonstra um Deus que é tão poderoso. Ele não leva em consideração o tamanho do abismo no qual você se encontra, a profundidade do poço no qual você foi jogado. Ele olha nos seus olhos e diz assim: venha como você está. Significa dizer que ele é todo poderoso, porque se ele não fosse todo poderoso, ele colocaria condições: venha como você está, mas se porventura o seu problema for esse em especial, me perdoe, porque esse problema eu não posso resolver. Nós encontramos isso no Evangelho? Nós não encontramos isso no Evangelho, porque as leis que nos limitam não limitam a Deus. Nós somos restritos pela química, pela física, nós somos restritos pela história, pela geografia, e eu poderia passar a manhã inteira falando daquilo que nos restringe, mas Deus não. Ele não é restrito pela química, pela física, pela história, pela geografia, ele não é restrito por absolutamente nada, porque ele é Deus. E quando ele opera, ninguém pode impedir. Ele não possui inimigos à altura, é por isso que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É por isso que quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Ele é o Todo-Poderoso. E ele diz para você hoje pela manhã que não importa tudo aquilo que você fez antes de compreender a mensagem da cruz, o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os seus pecados. E quando ele menciona pecado no versículo 20, ele não menciona meramente os pecados que nós anteriormente havíamos cometido, mas ele menciona todos os pecados que vão perfazer a nossa jornada de vida. Quando finalmente você estiver diante daquele grande trono branco, nenhum pecado estará presente sobre você, porque o sangue de Jesus haverá de te purificar de todos eles, e ainda haverá um advogado ao seu lado. E em termos pedagógicos, quando finalmente o Pai Todo-Poderoso olhar nos seus olhos, imagine essa cena, e perguntar a você por que é que em último caso ele deve abrir as portas do céu para que você entre, não se preocupe, você não vai precisar responder absolutamente nada, porque alguém dirá: ele é digno de entrar, Pai, por minha causa. Que coisa fantástica, não é isso? Ele colocará as palavras corretas, irmãos, em nossos lábios, porque em último caso nós já estamos salvos. O julgamento apenas tornará isso claro. Nós vamos, irmãos, nos encontrar com o juiz de toda a terra, já sabendo qual será a nossa sentença: a absolvição. E nós ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei desde antes da fundação dos séculos. Portanto, não tenha dúvidas, versículo 21. Assim como o pecado reinou pela morte, assim também reinou a graça pela justiça para a vida eterna, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos ir até Cristo para ter vida. Nós precisamos ir até Jesus para encontrar salvação. Muitos falsos deuses têm se levantado ao longo da história para tentar usurpar o trono que é devido a Cristo, mas nenhum deles tem poder para salvar. É maravilhoso quando Jesus diz que Ele é o primeiro e o último, porque se Jesus tivesse nos dito que Ele era apenas o primeiro, então quem sabe um outro diria: eu sou o segundo e eu o terceiro, e as pessoas fariam uma escala de salvação, não é? Mas Jesus, Ele é apaixonado por sua própria glória. Ele diz: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há outro. Não existe nenhum outro nome, irmãos, abaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Portanto, vamos entrar por essa porta estreita,
Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, são poucos os que acertam com ela. Mas se você ouvir a voz do seu supremo pastor, te convidando a entrar pela porta, e quem é a porta? João capítulo 10, ele diz: eu sou a porta, e quem não entra por mim é ladrão e salteador. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem, e entram pela porta. Portanto, eu imploro hoje pela manhã a vocês, Salmo 95, 7, vocês o sabem muito bem: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque a promessa é, Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu, o Senhor, sou o único Deus, e não há outro além de mim. Amém? Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração.